Bem-vindo a mais um devocional da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse devocional, nós vamos falar um pouquinho sobre os sonhos de Deus para a nossa vida. Os sonhos, eles fazem parte do ser humano. Se você é um ser humano, se você pelo menos acha que é, porque alguns estão achando que não são, mas se você é um ser humano, você tem a capacidade de sonhar com o futuro. Você quer coisas para a sua vida. E eu não estou falando só de coisas materiais, de repente os seus sonhos, eles são outro tipo de sonhos, como se casar, ter filhos, constituir família, podem ser sonhos de ajudar outras pessoas, de participar de um voluntariado. Qualquer um tem sonhos, né? Às vezes o seu sonho é fazer uma faculdade, sair do país, conhecer outros lugares. Se você é ser humano, você tem sonhos. E como diz o ditado, se você não sonha, você já está morto. Então, os sonhos, eles fazem parte da nossa vida. Mas nós, como crentes, nós temos mais um pequeno detalhe nos nossos sonhos. Nós não podemos sonhar somente os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles podem ser muito egoístas. De repente, o seu sonho é só você ter uma casa e dinheiro no banco e ter uma vida confortável. Isso é errado? Não, não é errado. Mas é um sonho que vai abençoar só você mesmo. Geralmente, Deus, ele sonha não só com a sua vida, com a bênção para a sua vida, com coisas que você pode ter. Mesmo o conforto, Deus sonha com o seu conforto, sim. Mas não é só isso que Deus sonha. Deus quer te dar as coisas, não só para você. Ele quer te dar para que você possa abençoar outras pessoas. Para que aquilo seja muito maior do que você. E de repente você vai perceber que esse sonho de Deus, que é muito maior que o seu, coisas que Ele está pensando muito mais do que você, vai te abençoar ainda mais do que só aquele sonhozinho egoísta que você está tendo. Deus, Ele tem sonhos interessantes. Tem um texto em Gênesis 18 que ele é um diálogo de Deus com Ele mesmo. Deus tinha acabado de sair ali de um diálogo com Abraão. Deus tinha anunciado o filho tão esperado para Abraão. Daqui a um ano você vai ter essa criança, que era um sonho de Abraão. E Deus viveu esse sonho com ele, com o patriarca. Mas saindo dali, eram 3 homens, né? Um desses homens, com certeza, era Deus, ou seja, uma teofania, ou o próprio Jesus, naquela situação. Nós não vamos entrar nesses detalhes teológicos, mas quando os 2 homens vão para Sodoma, Deus fica ali com Abraão. E Deus começa a ter um diálogo com ele mesmo. Eu acho que ele estava tendo um diálogo, inclusive, em voz alta, né? Para que Abraão pudesse escutar. E ele começa a falar assim, eu planejei uma coisa, que é destruir Sodoma e Gomorra. E por causa do pecado dessas cidades. Mas será que eu vou fazer isso sem falar com o meu escolhido? O texto é assim: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Deus, ele tinha escolhido Abraão. Não só para que Abraão tivesse um filho na sua velhice, não só para que Abraão fosse rico, coisas que ele teve em sua vida, que ele viu, mas Deus escolheu Abraão para muito mais. Deus sonhou com Abraão. E não só com a vida específica dele, Deus sonhou com toda a sua descendência. Deus, ele tinha sonhos muito maiores com Abraão do que só aquela vida ali de 175 anos que ele teve. Deus, ele sonhou com o filho, que foi Isaac, sonhou com os netos, que foi Esaú e Jacó, sonhou com os bisnetos, que são os pais das 12 tribos, mas ele sonhou com nações, ele sonhou com gerações atrás de gerações de homens e mulheres que poderiam abençoar não só a si mesmos, mas a humanidade. E Deus sonhou com a vinda de Jesus que viria através dessa descendência de Abraão. Abraão não estava sozinho, Abraão não estava sonhando sozinho, Abraão, ele queria mais, ele estava vivendo mais, e não só Deus estava sonhando com ele,
mas aquilo tudo seria muito maior do que Abraão poderia imaginar em toda a sua vida. Mas por que Abraão foi tão abençoado e, por exemplo, Esaú, que era um descendente dele, não conseguiu ser abençoado? Por que não levou esse legado do seu avô para a sua descendência também? Porque Abraão, diferente de Esaú, ele aceitou esse caminho de Deus. Ele abdicou de outras coisas, ele abriu mão da idolatria, ele abriu mão das suas próprias escolhas, da sua própria justiça, de tudo que ele queria só para ele, e decidiu seguir o caminho que Deus escolheu para ele. Essa é a diferença. É você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É assim que você é tremendamente abençoado. Então, hoje, nesse devocional, o meu conselho para você é, em vez de você viver os seus próprios sonhos, descubra quais são os sonhos de Deus para a sua vida. O que Deus está pensando para você. Porque na hora que você entender isso, você vai entender o seu propósito. E na hora que você entender o seu propósito, cada passo da sua vida, você vai dar pensando no propósito, em direção a esse propósito, e lá na frente, e ao longo do caminho, Deus ele vai te abençoando, e você vai crescer muito mais do que qualquer coisa que você possa ter imaginado na sua vida. Mas para isso, abra mão das suas próprias escolhas e do seu caminho para viver os sonhos de Deus e seguir essa trajetória e esse caminho que Deus escolheu para a sua vida. Se você gostou desse devocional, se inscreva no canal, acione o sininho para sempre receber as nossas novidades. Até a próxima!